Nos reunimos esta noite na 26ª semana do tempo comum, o tempo da igreja, para celebrar esta Páscoa semanal. Razão pela qual estamos com a cor verde. Num mundo onde muitas pessoas não querem saber de Deus, coisas sagradas não interessam a muitas pessoas. E quando olhamos a nossa cidade, achamos que estes bancos deveriam estar todos cheios de pessoas. Mas que bom, vocês fazem esforço. É uma responsabilidade por nós. É uma missão pensar naqueles que deveriam e que poderiam estar e não estão no ano do laicato, pensar nestas pessoas. Mas tanto no céu, onde aqueles que já estão na glória do Pai estão, eles estão felizes porque nós continuamos a missão. Isso alegra o coração de Deus. Lá, aqueles que não entram na glória, que ainda estão no purgatório, estão alegres, porque nós estamos continuando a missão. E a oração da nossa fé tem importância na caminhada destas pessoas. E até aqueles que estão no inferno contam com nossas orações. Nós alegramos com cada um de vocês, como não sou daqui, não penso. Mas me ajudem a bater uma salva de palmas por cada um de vocês aqui presente. Não podemos demorar. Temos um brasileiro, se chama Padre Dr. José Carlos Ferreira. Ele é um sacerdote passionista. Ele é professor em São Paulo. Ele escreveu um texto sobre a meditação da palavra de Deus. E quando temos a meditação na 23ª semana, ele apresentou um problema do ser humano. Diz que muitas vezes as pessoas fisicamente vêm na missa, mas realmente não estão. Porque muitas pessoas estão olhando roupa de outra pessoa, até roupa do padre, o jeito de falar, ou estão pensando nos problemas, nas dificuldades, e Deus que fala com eles. Esta palavra de Deus que deve transformar seu coração para depois, saindo da igreja, ser este sinal, sacramento de salvação na sociedade, como diz o magistério da igreja na Constituição Dogmática Lumen Gentium 48. Isso não se realiza. Por isso pedimos um momento de silêncio, que o Espírito Santo possa iluminar a mente de vocês. Como diz São Vicente de Paulo, que nós possamos colocar os problemas, dificuldades aos pés da cruz, para logo oferecer a Jesus, mas que vivamos este momento onde Deus vai falar com cada um de nós. Irmãos e irmãs, quando lemos a carta apostólica Novo Milênio Ineunte de São João Paulo II, no número 40, diz que cristãos são homens e mulheres de palavra que precisam se alimentar da palavra de Deus para depois se tornarem servos e servas da palavra. Esta palavra pela qual Deus fala conosco. Amanhã já a igreja vai celebrar a memória este grande santo que traduz a palavra de Deus em latim por nós. Ele que vai dizer: Jesus, como sabedoria, é a revelação da palavra de Deus. E quem ignora a palavra de Deus, ignora Jesus Cristo. E que nos diz?
faz parte de dia, meditamos e vemos a dificuldade do ser humano de entender a palavra de Deus. O problema do homem, da mulher que tenta edificar sua vida sem Deus. É por isso que São Jerônimo, este grande mestre, vai nos dizer: sem esta sabedoria divina, sem Cristo, não conhecemos a Deus. E ignorando o poder de Deus, nossa vida está em perigo. Este problema de desconhecimento de Deus, faz par de domingo, vemos que Jesus estava refletindo sobre isso. Tras milagre que fez, começaram a murmurar. Por isso perguntava quem era ele, como vocês sabem, e vemos que tinha dificuldade de entender quem é Cristo. E como diz Santo Tomás de Aquino, não podemos amar aquele que nós ignoramos, precisamos conhecer. E como conhecer a Deus? Que não tem causalidade na comunhão através da palavra. Se por isso São Jerônimo vai convidar-nos neste mês de meditar a palavra de Deus. E vemos, domingo passado, aquele que se esforça para viver a palavra de Deus, que chamamos na linguagem bíblica de justo, é mal visto, é perseguido na sociedade. O ímpio, aquele que ignora a palavra de Deus, o corrupto, sempre vai buscar um meio para acabar com o justo. Mas nisso precisamos perseverar, precisamos pedir a sabedoria divina, diz o apóstolo Tiago, para que esta sabedoria como dom nos capacitar para discernir e descobrir o projeto de Deus para nós, trabalhar pelo bem e o amor. E Santo Agostinho de Hipona, no livro De Civitate Dei, a cidade de Deus, nós diz, não tem outro meio para fazer isso. Como? Amando. Quando nós amamos, até doar nossa vida a exemplo de Cristo, não vamos ver nós outros, no outro inimigo para acabar, para terminar, mas alguém que nos complementa, com quem devemos trabalhar. Mas quando nós não vivemos a palavra de Deus, entramos num egoísmo, num fechamento, e vem todo o sofrimento, inveja, ciúme, tudo o que sabemos. E hoje, a palavra de Deus, alguns podem interpretar desde a dimensão ecumênica, como o magistério da igreja nos mostra no decreto Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II. Tanto o Evangelho, na primeira parte, como a primeira leitura, podemos ver que Deus que dá o Espírito profético a todos. Porque, gente, Deus tem um projeto, como vemos no Catecismo da Igreja Católica, número 851. Deus quer que todos os homens se salvem, que cheguem ao conhecimento da verdade, Jesus Cristo. Mas para isso, nós temos que comprometer-nos em anunciar este Jesus a muitos. Por isso, no mesmo Catecismo da Igreja Católica, no número 2371, o magistério da Igreja faz a leitura da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no número 52, parágrafo 4, que esta igreja, povo de Deus, a nossa missão não termina aqui. Estamos numa missão, mas esta missão se culmina na pátria definitiva, o céu, onde um dia esperamos estar com nossa mãe. Por isso, esta celebração, no número 1090 do Catecismo, vai dizer que esta celebração é como antegustar o que um dia esperamos na Jerusalém Celeste, celebrar em plenitude. Para isso, irmãos e irmãs, precisamos anunciar, não podemos ficar na passividade. Assim, vemos que Moisés, a pedido de Javé, vai dar
vai tomar este espírito que deu a Moisés para dar a 70 anos. Desde a numerologia, 70 é 7 por 10. Quer dizer, 10 é metodologia do mestre, aquele que sabe para dar este mesmo espírito de perfeição a um número que nós ignoramos para que possam transmitir a Deus também aos outros. Este Deus que nós experimentamos na palavra, que nos alimenta na Eucaristia, precisamos transmitir aos outros. E Deus, olha, se Deus nos capacita para fazer isso, se nós não evangelizamos, então este dom vamos perder. Deus tira para dar a outro. Para isso, irmãos e irmãs, este desejo de evangelizar, levar Jesus a outro, para quê? Para que a salvação aconteça. Mas isso é uma missão, porque quando lemos o Código de Direito Canônico, no Canon 213, nos diz que os fiéis têm o direito de receber dos sagrados pastores os bens espirituais, principalmente pelo auxílio da palavra e do sacramento. E por quê? Pela sua salvação e santificação. É lá que vem a missão de catequista, de pai, mãe. Cada um de nós, o que nós recebemos, não devemos guardar por nós, levar aos outros. E enquanto que estamos partilhando, estamos trabalhando por uma justiça na dimensão espiritual. Mas Santo Agostinho de Hipona diz: não podemos evangelizar, levar a palavra de Deus enquanto que a pessoa está passando necessidade. Precisamos também levar o pão material. Lá vem a outra dimensão da segunda leitura, que o apóstolo Tiago vai nos falar. Então, nós não podemos ter bens, riqueza, comida, roupas que se estragam na nossa casa, enquanto que os outros estão passando necessidade. Nos convida a que? A justiça social, a partilhar com nós outros. É por isso mesmo que a Mãe Igreja, na sua sabedoria, no Canon 222, vai dizer que os fiéis, não estou falando se alguém não quer dar seu assunto, mas é a palavra de Deus, hein? O apóstolo Tiago nos diz isso. Canon 222. Os fiéis têm obrigação de colaborar com seus bens na igreja, para que através destes bens, recebendo então o sagrado culto divino, a igreja possa continuar fazendo de forma digna. Mas também ajudar, apoiar, acelerar o sagrado apostolado. Trabalhar, ajudando aos pobres. Por isso, retomando o Canon 1254, vemos porque a igreja precisa ter bens para cumprir estas finalidades. E São João Crisóstomo vai nos dizer que nós, irmãos, o que está sobrando na nossa casa pertence aos outros. Precisamos, irmãos e irmãs, fazer caridade, ajudar aos necessitados. E por isso, o Evangelho vai dizer: quem não faz isso escandaliza aos outros. Não é que devemos cortar braço, pé, arrancar olhos. Não é isso. Tudo o que me leva a pecar, tenho que evitar isso, porque o verdadeiro sentido que deveríamos ver no texto de hoje é o problema daquele que faz o bem e daquele que está fazendo o mal, que não vive o evangelho, que pode ir no inferno. O Senhor nos convida a viver o evangelho, a ser caritativo, como o profeta Ezequiel no capítulo 18, versículo 30 nos convida. Irmãos e irmãs, ainda é tempo para converter-nos, arrepender-nos, porque um dia temos que dar conta a Deus. Eu não estou pedindo para dar a mim,
mas viver o evangelho. Mateus 25:40 de Jesus: cada vez que fazemos o bem por um dos pequeninos, por ele mesmo o fazei. Então, este dilema entre o bem e o mal não é para dar a negro, não preciso que me dão, mas pensa como viver o evangelho. Se foi Jesus Cristo que fazia neste contexto, se eu tenho uma quantidade, vou levar na pastoral, na ação social, para que a igreja possa partilhar com os necessitados. E quando fazemos isso, não somente recebemos o perdão dos pecados por nós, mas a alma dos falecidos em nossas famílias também descanse em paz. A igreja nos convida a fazer este bem. Se nós estamos dispostos, queremos viver este evangelho deste jeito, então, em pé, podemos professar a nossa fé em Deus, dizendo: creio.